vamos dar início à nossa primeira aula da unidade 1 do componente curricular Gestão de Recursos Humanos. Nessa unidade, iremos tratar da gestão de pessoas, a sua origem, o seu conceito, a evolução, a relação interpessoais nas organizações, as diferenças sociais e o processo de socialização. A história da gestão de pessoas acompanha a evolução socioeconômica mundial e está relacionada à evolução da administração. A sua origem está ligada à história da moderna administração, que teve início no século XX. E ela pode ser resumida nessas 4 teorias. A administração científica, Frederick Taylor, se preocupava com a organização das tarefas no ambiente de trabalho e com a racionalização do trabalho dos operários. A principal característica dessa teoria era a ênfase nas tarefas e no aumento da eficiência. A teoria clássica foi idealizada pelo engenheiro francês Henri Fayol e se preocupava com a estrutura organizacional, a departamentalização e o processo administrativo, na busca pela eficiência máxima. A principal característica dessa teoria era a divisão do trabalho com a finalidade de produzir mais e melhor. A teoria das relações humanas, ela foi criada pelo sociólogo australiano Elton Mayo, e a sua característica, a sua preocupação era com as pessoas, o grupo social na busca da humanização e da democratização da administração. Era a forma como isso influenciava o comportamento das pessoas na organização. Essa teoria ela procurou estudar a satisfação, a motivação, o comportamento, a liderança, os seus conceitos de clima e cultura e essa relação de produção nas relações sociais, ou seja, como isso afetava o comportamento do indivíduo. A teoria de sistema, ela foi criada por Ludwig, e ela era voltada mais para empresas. Ela acreditava que a empresa era um sistema aberto que ia apresentar relações de intercâmbio e de troca com o ambiente em que ela estava inserida. Esse ambiente ele iria influenciar a prática de pessoas por considerar o ambiente organizacional influenciador de comportamento organizacional. Essa interdependência entre o processo produtivo, a resiliência como a capacidade de superar distúrbios. Então ela procurou estudar a empresa em si como um sistema aberto. O conceito de gestão de pessoas, a gente trouxe um conceito, segundo Chiavenato, de que é um conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionado com as pessoas ou com recursos humanos. Essas políticas e essas práticas irão trabalhar dentro do recrutamento, da seleção, do treinamento, da recompensa e da avaliação de desempenho. A gestão de pessoas é a função na organização que vai estar relacionada com o treinamento, com o desenvolvimento
e com a manutenção dos empregados. A evolução desse processo ele ocorreu na era da departamentalização de pessoal de relações industriais, que foi no período de 1900 a 1950, ficando conhecido como industrial clássica. A característica desse período era uma estrutura organizacional em forma de pirâmide e centralizada. O estabelecimento de regras e regulamentos internos eram muito fortes para disciplinar e padronizar as atividades. E a atuação de pessoas, ela surge como o departamento de pessoal justamente para cumprir essas exigências de normas e regras. A cultura organizacional, ela é bastante conservadora das tradições e dos valores. As pessoas, elas são consideradas como um recurso de produção. O homem é visto como uma máquina que vai desenvolver suas atividades sem ter aquele foco de que ele é um ser vivo. Então ele era visto apenas como mais uma peça da empresa, para desenvolver a atividade predominante. E o foco desse departamento é a indústria e os sindicatos. Uma outra era que podemos citar é a de recursos humanos, que ela já surge a partir de 1950 a 1990, que é a era industrial neoclássica, que teve início com o final da Segunda Guerra Mundial, com mudanças mais rápidas, mais intensas e pouco previsíveis, e a sua estrutura é mais flexível e propícia às mudanças porque as empresas estão buscando inovações. A atuação de pessoas, de gestão de pessoas, é uma cultura voltada para o presente, para a inovação. Começa a se desenvolver atividades táticas, a criar os subsistemas de RH, que vai trabalhar com a seleção, o recrutamento e a segurança das pessoas. Então, as pessoas já passam a ser vistas como um recurso vivo que precisa de atenção, que precisa de motivação. Então, todos esses subsistemas irão ajudar essas pessoas a desenvolver as suas atividades. A gestão de pessoas é a nova era que surge a partir de 1990, que é a era da informação, onde as mudanças chegam mais rápidas e imprevistas e de forma inesperada. Acontece a intensificação da competitividade e o conhecimento torna-se mais importante. Por quê? Porque acontece muita migração do emprego do setor industrial para o de serviços, os trabalhos manuais substituídos passa a ser pelo trabalho mental, ocorre a terceirização das tarefas. As pessoas são vistas como fornecedoras de conhecimento. As equipes de gestão, elas buscam construir consultorias internas de forma que elas possam orientar essas estratégias, essas atividades estratégicas dentro da organização. Os modelos de gestões ou de gestão de pessoas. A gente vai citar aqui 4 modelos principais que tiveram mais destaques na gestão de pessoas, que é o modelo de departamento de pessoal, que foi um período considerado entre o final do século XIX e o início do século XX, onde o recurso humano ele é resultado do desenvolvimento empresarial e da evolução das teorias ocorridas nos Estados Unidos. Esse conceito de departamento ele reflete a imagem de uma área de trabalho voltada
para as transações processuais e os trâmites burocráticos da organização. Ele tem como objetivo estabelecer um método que pudesse escolher entre a extensa e diversificada massa de candidatos, priorizando os melhores e tendo o melhor custo possível. Então, esse modelo estava preocupado com as transações, os procedimentos, os processos que fizesse o homem trabalhar de maneira mais efetiva e possível. Ele visava a produtividade, a recompensa, a eficiência de custo, e ele era o conceito-chave que definia esse modelo. O modelo de gestão do comportamento, que ocorreu na década de 30, ele deixou de concentrar exclusivamente nas tarefas e nos custos para atuar sobre o comportamento das pessoas. Esse modelo ele estava preocupado com a forma em que as pessoas eram tratadas. Ele queria enriquecer as tarefas de modo que pudesse motivar e liderar os seus empregados, sem comprometer a relação com as pessoas. O modelo de estratégia de pessoas, que ocorreu na década de 60 a 90, ele buscou verificar a necessidade de vincular a pessoa às estratégias da organização. Essa necessidade era a visão que a gestão de recursos humanos buscava para o melhor encaixe com as políticas empresariais e os fatores ambientais. Esse modelo ele passa a ter uma nova atribuição, porque ele vai flexibilizar a evolução no contexto dos negócios. É uma teoria focada nos aspectos internos. Se preocupa com o ambiente e com a maneira de lidar com os aspectos externos, utilizando políticas e práticas de gestão que pudesse reconhecer a importância, o questionamento da ação gerencial para que a empresa tivesse sucesso. Então, a gente sabe que as empresas elas vivem esses ambientes cada vez mais turbulentos e previsíveis. Então, esse modelo de gestão, ele buscava essas ações necessárias para trabalhar de forma interna e que esses resultados pudessem refletir no seu ambiente externo. O modelo de gestão por competência, ele é iniciado na década de 90 e está presente até os dias atuais. É um modelo que busca criar vínculos cada vez mais próximos entre desempenho e resultado da empresa, e ele trabalha a questão da gestão de pessoas, para que as pessoas sejam mais flexíveis e orgânicas. Ele também busca trabalhar com temas estratégicos, as vantagens competitivas, a competência essencial, e ele tenta reinventar o setor que predomina a gestão empresarial. Qual o objetivo da gestão de pessoas? É ajudar a organização a alcançar os seus objetivos e a realizar sua missão. É proporcionar a competitividade, aumentar a autorrealização, a autoatualização e a satisfação dos seus empregados, manter uma qualidade de vida no trabalho, administrar mudanças, manter políticas de comportamento responsável. As relações interpessoais. As relações interpessoais, ela se dá pela interação entre duas ou mais pessoas. Essa relação, ela pode ser
afetada por um fator, que é o fator personalidade, tanto no seu ambiente corporativo, que é no trabalho, entre pessoas e equipes, chefes e subordinados, como no seu ambiente de lazer, de convívio social. Então, o fator personalidade ele é muito importante, porque cada pessoa ela nasce com uma personalidade totalmente diferente da outra. E é aí que nesse ponto a gente tem que estar atento no ambiente corporativo, para não deixar esse fator interferir nas relações interpessoais. Quando isso acontece, a gente se vê diante de alguns problemas de comunicação e de comportamento. Os problemas de comunicação vão se referir à forma como as mensagens vão ser transmitidas a outra pessoa. Muitos conflitos ocorrem pela dificuldade das pessoas em se comunicar de forma clara e objetiva, seja por falta de conhecimento específico do assunto que está sendo abordado, pela falta de direcionamento, por problemas comportamentais, até mesmo pela afinidade que você tenha com o interlocutor, ou seja, com a pessoa que você está falando. E os problemas comportamentais são características pessoais que podem interferir na sua relação. Essas características são próprias da sua personalidade, da sua imaturidade emocional e muitas vezes por atitudes negativas habituais que se repetem sem perspectiva de mudanças e erros recorrentes. Aquela pessoa negativa que sempre está colocando os pontos negativos das situações. Então, isso acaba sendo um problema no relacionamento interpessoal. Fatores que vão afetar o seu desenvolvimento. Eu citei apenas 4, mas existem mais fatores. Esses são os 4 principais, que é a falta de objetivo. A pessoa não tem projetos, ela desanima no primeiro obstáculo, não exercita a criatividade, não busca soluções. Ou seja, aquela pessoa que vive frustrada e espera que as pessoas lhe tragam as soluções. Então ela não tem um foco, é uma pessoa acomodada. As dificuldades em estabelecer prioridades é aquela pessoa que acumula muitas funções e não consegue dar conta de todas elas em virtude do tempo, não consegue administrar o seu tempo. A dificuldade em ouvir são pessoas que têm problemas com as críticas, se sente desmotivado quando recebe uma crítica, mesmo que ela seja de forma construtiva. A falta de inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional é um controle das emoções. É você ter domínio das suas emoções para poder mudar a sua forma de pensar e de agir, você criar novos hábitos e comportamentos conforme cada emoção que você tem. A gente vai estudar sobre as emoções mais adiante na nossa segunda unidade e você vai entender essa questão da inteligência emocional. Aqui eu trouxe 3 sugestões para você. Eu trouxe 3 sugestões para você desenvolver um bom relacionamento interpessoal. É o autoconhecimento, a proatividade e a ética. O autoconhecimento é você buscar conhecer a si mesmo, procurar entender o que você sente para depois você se relacionar com as pessoas e com o mundo. E existem algumas soluções que você pode estar buscando para tentar esse autoconhecimento. São cursos online, materiais de autoajuda. Isso vai proporcionar a você um melhor
entendimento do autoconhecimento. A proatividade é você ter a atitude, se antecipar aos problemas, dar sugestões, procurar sempre fazer melhor do que antes. E um ponto que eu deixei em destaque, que é a ética, ela é fundamental e vem sendo discutida hoje, em virtude de você criar relacionamentos transparentes e produtivos. Um profissional que não denigre a imagem de um colega perante o chefe, ou que não sabota o trabalho do outro, não diz que fez um trabalho que o outro fez. Então, a ética, ela é a base para você ter um bom relacionamento interpessoal. A mensagem que você precisa entender sobre a ética é que sem desenvolvimento comportamental não é possível se alcançar objetivos. Não é possível você ter sucesso. Então, quando você age sem ética, você acaba se transformando numa imagem negativa, num profissional negativo e que ninguém quer ter por perto. As diferenças individuais. Como vimos nas relações interpessoais, nascemos com personalidades diferentes. Então, as diferenças individuais, elas podem tanto ajudar como interferir nas questões organizacionais. Elas são fatores determinantes na atuação das pessoas dentro dos papéis sociais e nas posições em que elas ocupam, ainda que estejam cercadas de variáveis externas. Ou seja, cada ser ele nasce diferente do outro. É o fator personalidade. Então, seja por uma experiência que ele teve de vida, seja por questões de família, ou seja, cada ser tem a sua personalidade. E quando o indivíduo ingressa em uma organização, ele traz esses costumes, essas posturas e acabam muitas vezes se desviando da missão, dos valores e da cultura que a organização já possui. E é justamente nessa diversidade de pensamentos que a gente deve colher a oportunidade de quê? De retirar dessa diversidade ideias e sugestões brilhantes, incentivar as pessoas a serem participativas nas empresas. E, para que isso aconteça, é necessária a presença de uma liderança que tenha equilíbrio ideal e competência para lidar com essas diferenças e amenizar a questão dos conflitos no ambiente de trabalho. Processo de socialização. A socialização ela é a assimilação de hábitos que caracterizam o indivíduo ao seu grupo social. É o processo através do qual o indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a sua cultura. Esse processo ele é contínuo, ele vem sendo realizado através da comunicação. Ele vai se iniciar desde o nascimento e vai até a morte. O que você construir nesse processo é a socialização. Seja no seu ambiente familiar, na escola, você vai estar se entendendo com grupos de diferentes referências. Então, a socialização ela é basicamente como um processo de interiorização dessa cultura. Ela pode ser entendida como um processo pelo qual a pessoa aprende valores, comportamentos e normas, e que irá lhe permitir se tornar um membro da sociedade. Esse período ele acontece de duas formas, que é a primária e a secundária. A primária, como eu falei, acontece na infância, é onde a criança vai interiorizar a linguagem, vai ter aquele aprendizado inicial. São praticamente os padrões de comportamento básico. Ele vai aprender as regras que regem a sociedade, os conceitos de moral, os modelos de comportamento de grupo a que ele pertence, e isso acaba deixando marcas
impactantes e profundas na vida do indivíduo. Ela tem um valor primordial que vai ser necessário quando ocorrer a socialização secundária. Porque a secundária, ela é o processo de experiências que vai introduzir o indivíduo a novos grupos da sociedade. E que grupos são esses? São o profissional, o amoroso, o social. E essas interações, ela é um processo de aprendizagem que vai determinar a posição e a situação social do indivíduo. Uma observação: a socialização é um processo de aprendizado e necessário para a aceitação do indivíduo em uma sociedade. Temos aqui 4 componentes da socialização, que é o agente, o processo, o alvo e o resultado. O agente é alguém que serve de fonte do que deve ser aprendido. O processo é as etapas em si que você vai utilizar para ter este aprendizado. O alvo é a pessoa que está sendo socializada e o resultado é o que você vai aprender com todo esse processo envolvendo o agente, o alvo e o processo em si. Métodos de socialização. Temos aqui 5 métodos que pode ser utilizado para socializar o indivíduo na organização. O primeiro deles é o processo seletivo, em que é iniciado uma entrevista de seleção com o candidato, de forma que ele vai conhecer o ambiente, a cultura, os colegas, as atividades, os desafios que ele vai enfrentar no seu ambiente de trabalho. O conteúdo de cargo, que é as tarefas, elas serão divididas em fáceis e complexas. Nesse método, o colaborador ele vai primeiro pegar aquelas tarefas mais fáceis para ir resolvendo, até ele pegando aquelas mais complexas. Então, ele passa por um método de experimentação, do sucesso à motivação. A cada fase que ele vai concluindo, ele vai adquirindo motivação para completar as demais. O método de supervisão, como tutor, o próprio supervisor ele vai monitorar, ele vai orientar esse colaborador e vai transmitir as descrições claras e objetivas da tarefa desse colaborador e como ele tem que realizar. O trabalho de grupo de trabalho, o colaborador ele é inserido num grupo que já existe na organização e esse grupo irá causar nele um impacto positivo e duradouro ou negativo, dependendo da forma como ele vai se socializar com esse grupo para receber as influências desse grupo e aprender a se comportar em equipe. O método de integração ocorre através de um programa de intenção formal e intensivo de treinamento. É um programa que vai familiarizar o colaborador, a cultura organizacional, a estrutura, a missão. É uma forma de acolher esse colaborador. Fatores que afetam a socialização. Temos os fatores formais, que é diferenciado, o colaborador ele recebe um atendimento diferenciado para tornar explícito o seu papel de ingressante. O informal, em que ele é colocado no seu cargo sem nenhuma atenção especial, ou nenhuma ou pouca atenção. O individual, em que ele é socializado individualmente. E o coletivo, que ele é socializado em grupo. Esses dois, eles são praticamente interligados. Ou você socializa ele de forma individual, ou você coloca ele num grupo para que ele possa ser socializado. O uniforme
O novo colaborador passa por estágios padronizados de transição e da parte da seleção até ele ingressar totalmente como funcionário na empresa. O variável não passa por estágio nenhum quanto aos passos de integração. O seriado o novo colaborador ele passa por um treino, ele é encorajado a utilizar aquelas funções, né, para a função que ele vai ocupar, ele é encorajado a assumir aquelas responsabilidades. A radômica fica à vontade para atuar na organização da forma que o colaborador achar melhor. O reforço é vista as qualidades e as qualificações, né, e são apoiadas como um ingrediente para o sucesso no cargo. Por eliminação, é feito uma seleção em que você vai eliminar aquelas características que você vai ver que não vai contribuir para o desempenho do colaborador e vai adaptá-lo a um novo papel. Qual é a vantagem da socialização quando você ingressa numa organização? É melhorar o desempenho da pessoa que está chegando, porque é tudo novo para ele. Então, isso vai permitir que o colaborador entenda o seu papel, o seu trabalho na empresa, vai possibilitar ele desenvolver competências, habilidades e conhecimentos, vai promover a relação interpessoal, vai diminuir aquela ansiedade dos novos membros e ele vai acabar disseminando a cultura da organização e melhorando a imagem da organização também. Assim, chegamos ao final desta unidade e quero deixar a vocês uma mensagem, né, de incentivo. Se você quer vencer, não fique olhando a escada, comece a subir degrau por degrau até chegar no topo. E essa mensagem, ela te incentiva a você superar as suas dificuldades, uma de cada vez, subindo devagar, que você vai conseguir chegar no topo. Eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer que vou estar aguardando no fórum de discussão as possíveis dúvidas que vocês possam ter com base nesses conteúdos que foi mostrado. Obrigada e até a próxima aula.